E aí, galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, de novo com esses maravilhosos para mais uma parte do podcast de livros, terceira parte. Então, estamos com a professora Arlete, com a professora Denise, o professor Flávio, a Yuna e a Lívia, que vai me ajudar a apresentar. E hoje, nós vamos ter um tema muito especial, que é Clarice Lispector. Todo mundo ama aqui, certo? Opa, com certeza. Antes de tudo, eu quero puxar duas perguntinhas do último podcast, que é qual o seu livro favorito e qual o seu autor favorito para a Maestra, que ela não participou do último podcast. Então, responde agora. Nossa. Qual o seu livro favorito e qual o seu autor favorito? Olha, encruzilhada. Eu gosto muito dessa temática que aborda as questões do Nordeste, né? Da dificuldade, né, dos nordestinos. Então, nessa vertente, eu escolheria Vidas Secas, né? Que traz justamente essa dificuldade de pessoas que muitas das vezes não sabem a sua existência no mundo e não conseguem encontrar explicação para tudo que elas estão vivendo. E a gente tem em um personagem considerado irracional, que é a baleia, né, o que há de mais racional em relação aos sentimentos que o animal devotava para a família, né? Então eu fico aí com o Graciliano Ramos, né, como meu autor. Confesso que não li todas as obras, né, mas eu escolho o Graciliano e Vidas Secas para poder exemplificar. Também não posso deixar de falar de Morte e Vida Severina, né, nessa temática que a gente traz de abordar essas questões da dificuldade das pessoas do Nordeste que foram colocadas como personagens, mas que representa de fato o que as pessoas vivem, né? Viveram e vivem até hoje, né? Então, a temática desenvolvida em Vidas Secas e Morte e Vida Severina era atual naquela época em que os autores trataram, mas também é super atual, infelizmente, né? As agruras aí dos nordestinos é super atual. Para a gente consegue verificar aí nos noticiários, né, trazendo aquela questão que a gente já tinha abordado lá no primeiro podcast, da literatura refletindo o quê? A realidade, né? Então, eu cito aí Graciliano e João Cabral de Melo Neto. Ótimo. Então, vamos lá. Quem quiser se sentir à vontade de falar um pouco sobre a história da Clarice, sobre a vida, curiosidades, pode começar, gente. Arlete, sua vez. Hora de brilhar, minha filha. Vai lá. Qualquer coisa a gente entra aí, mas você deve ter aí já feito toda a ficha, levantado a ficha da Clarice. Nada. É porque eu assim trabalhei muito com obras de vestibulares, né? Uhum. E aí exige que você se aprofunde um pouco mais na vida de determinados escritores. E eu gosto muito da Clarice Lispector, né? É uma escritora assim extremamente atual, né? Ela faleceu em 1977 de câncer, né? Ela teve um câncer e aí ela faleceu, né? E a Clarice Lispector, ela é ucraniana, né? Ela nasceu na Ucrânia e ela veio para o Brasil muito cedo, né? Muito cedo e veio, acho que ela foi morar em Recife. Com 2 anos, em Recife, né? Ela veio com 2 aninhos para o Brasil. 2 anos. Alguns biógrafos falam 2 anos, outros falam meses. Então, eu sei que foi muito cedo. E aí o pai dela era muito pobre, né? Muito pobre, e desde pequena ela sempre adorou leitura. E é engraçado, né, que ela nunca perdeu assim direito
não é que ela não perdeu o sotaque, não é isso. Ela tinha a língua presa, né? Ela tinha a língua presa. Então, às vezes, as pessoas perguntavam para ela, né? Você fala diferente. Ela falava assim, é que eu não perdi totalmente o sotaque da Ucrânia, né? Mas é porque ela tinha a língua presa mesmo. E desde criança, assim, ela escrevia. E ela mandava, lá em Recife, ela mandava as obras dela porque tinha tipo de um concurso numa rádio de lá, né? Tinha um concurso e ela mandava todas as vezes um conto dela que ela escrevia de pequena. E ela nunca ganhou nenhuma vez. E ela ficava assim meio que inconformada. Até que teve um dia que ela teve a coragem de ir até essa rádio, não sei se na companhia do pai, sei lá como foi que ela chegou até essa rádio, e ela perguntou, né, para o radialista, ela falou assim, mas por que ninguém nunca me escolheu? Aí o repórter falava assim, o jornalista, não, o radialista, ele disse, porque, na verdade, ninguém entende direito teus textos. Quer dizer, isso mostra, né, que desde pequena ela era diferenciada. Aí, né, ela sempre escrevendo, mas ela fez direito, né, no Rio de Janeiro, se casou com um embaixador, aí eles viveram muito tempo fora do Brasil. Inclusive, ela conheceu o Graciliano Ramos fora do Brasil, assim, a obra dele. Né? E ela adora. E depois, assim, tendo contato com o Graciliano Ramos, ela acabou também descobrindo Guimarães Rosa. E é muito legal que por exemplo, ela teve assim 2 filhos, né? E ela era ela datilografava os textos na sala junto com as crianças e as crianças brincando, porque ela não queria, e ela dizia isso mesmo, que ela não queria perder o convívio com os filhos dela. Então, todos os textos dela, e ela nunca, sabe que ela não guardava os textos originais? Depois que eles eram publicados, ela rasgava, jogava fora. E uma vez porque ela fumava demais, ela dormiu com cigarro aceso, olha que horror, e acabou quase que incendiando o apartamento em que morava. Né? E assim, foi uma escritora que, sabe, que defendeu muito. Os personagens dela eram sempre mulheres, as protagonistas das obras dela, né? Eram sempre mulheres ou meninas. E ela sempre quis, assim, né, mostrar muito o lado feminino, né, que muitas vezes fica escondido. Todo mundo fala da obra assim, dela, que é mais importante, acho que uma das últimas, se não for meu engano, que foi A Hora da Estrela, que tanto é que virou filme, o filme é maravilhoso, vale a pena, eu recomendo ver o filme, que é divino, a Macabea, mas o bem antigo mesmo, assim, o de 1980, eu acho, 80, 82. E esse não é o meu preferido dela. O meu preferido é A Paixão Segundo GH, né, que mostra uma mulher, assim, de classe média alta, que manda embora a funcionária, e ela tem, assim, um apartamento com vistas maravilhosas, né? Maravilhosas, estrondorosas. E aí, ela nunca tinha entrado no quartinho da empregada. E a hora que ela manda a empregada embora, bom, muitas coisas acontecem e tal. Posso dar spoiler? Não tem problema, né? Ou não pode? Pode. Pode. E ela entra... Pode. Ela entra no quarto da empregada e ela se depara com uma visão totalmente diferente do que a visão da sala dela, de tudo.
E aí ela vê uma barata e ela fica aterrorizada. Aí ela bate a porta. Mas depois ela pega a barata, come a barata e sente aquilo tudo, sabe? A epifania. Desenvolvendo aquele gosto todo, aquela coisa. Então, a obra dela é marcada pela epifania, né? Que é aquele momento de deslumbre, aquele momento sabe quando dá o clique, o cair o que a gente fala assim, nossa, caiu a ficha? Pois é, a Clarice Lispector trabalha com essa epifania, com essa descoberta repentina que a gente tem, né? E ela é extremamente assim introspectiva. Ela escreve para dentro, né? Ela escreve para dentro dela. Então, às vezes, né, existem assim determinados trechos que você não junta muito lé com cré, mas é assim maravilhoso, né? Quando você se dedica assim, ler a obra dela, que é muito delicioso, né? Dizem que Macabea tem muito dela, né? Não sei. E assim, né? E aí os contos dela, as crônicas dela, né? Os romances, as novelas, tudo é espetacular. É uma coisa que vale a pena, né? Então, aí a gente tem Felicidade Clandestina, que é um livro de contos maravilhoso, maravilhoso, né? Adoro esse livro, de vez em quando eu volto para ler alguns contos, mas... Vou te interromper um pouquinho, Charlotte. Você já entrou no assunto de que esse livro é o seu, que você contou anteriormente, é o seu favorito. Então já vamos fazer a pergunta para os outros três. Olha como eu sou esquecida, gente. Vamos fazer a pergunta para os outros três. Qual é o livro favorito de vocês da Clarice? Vixe, assim, o que eu li dela até hoje? Eu tenho uma edição que a editora Rocco fez com todos os contos e uma com todas as crônicas. Eu tenho as duas, já li as duas. Livro dela, o único que eu já tentei ler, por enquanto, foi Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro que ela escreveu. Uma experiência caótica, para dizer o mínimo. Eu também tive, depois eu conto. Não dei conta de terminar de ler ainda, ele tá ali, tá? Ficou largado com Deus, um dia eu volto, eu ganhei Água Viva agora de aniversário de 18, esses dias, mas a coisa que eu mais gosto dos textos que eu já li dela, acho que o que mais me marcou até hoje foi Felicidade Clandestina, o conto, porque foi o primeiro que eu li dela, assim, sabendo que era de Clarice Lispector, e foi meio que o que me abriu a porta para me interessar por ela e ler o resto. Eu gosto muito desse conto, é um conto que eu já li mais de uma vez, que eu adoro. Bom, deixa eu já pegar o link aí da Yuna, né, já que ela falou de Perto do Coração Selvagem, que foi de fato a primeira obra, né, então estava estreando ali a Clarice nessa parte da literatura, né, uma literatura mais intimista, mais psicológica, né, talvez por isso que a gente tenha tanta dificuldade de interpretar e compreender exatamente o que ela quis dizer em cada obra, né. A primeira experiência que eu tive com Clarice foi no ensino médio, exatamente no terceiro ano do ensino médio, que eu tive o prazer de ter um professor que vivia a literatura em sala com os alunos. Até então, no primeiro e segundo ano do ensino médio, a gente não tinha tido essa oportunidade, né? Então, o professor Edmilson Desan, que foi o nosso professor, que nos encaminhou aí na literatura, né? E em toda a parte da língua portuguesa com maestria, e eu comecei a conhecer os autores brasileiros, que até então eram desconhecidos por mim. E a Clarice sempre me chamou a atenção, né? Não conhecia muita coisa, né? Apenas o que ele nos orientava a ler, os contos, né? Coisas mais menores e simples, né? Para a gente poder entrar em contato com os autores brasileiros. Por conta desse professor, eu, quando fui prestar o vestibular, eu falei assim, bom, eu quero fazer letras e em algum momento eu vou para o caminho da literatura,
né? Só que quando a gente entra na universidade, viu, Yuna? Acho que não vai ser o seu caso, mas foi o meu, tá? Eu acabei pegando um caminho contrário, né? Então, assim, eu usufruía da literatura, tive lá toda a parte teórica, né? Teoria da literatura, narrativa brasileira, só que eu fui para a parte das línguas e para a parte da gramática. Tanto é que eu já falei lá na nossa primeira gravação que eu estou aqui mais como leitora do que como para falar de alguma coisa teórica, né, relacionada à literatura. Então, peguei um caminho, fui pensando numa coisa, mas peguei um outro caminho. E aí, quando a gente chegou na universidade, no segundo ano, segundo ano, né, você já estava super desenvolvida. Não, gente, é osso, né, a cada ano são descobertas que a gente faz dentro da universidade. E no segundo ano a gente estava cru ainda, né, super cru. E aí fomos ter aula com o saudoso Sérgio Mota, que nos deixou esse ano, né, tão repentinamente, né. Sérgio Mota era um artista, né, um professor de literatura, mas ele vivia da literatura também, autor, fazia suas obras plásticas, né, e nos deixou este ano. Então, numa das aulas, né, ele nos pediu para escolher uma obra daquelas que ele havia selecionado para a gente poder fazer uma apresentação, um seminário, né, um trabalho escrito, mas também uma apresentação. E aí eu olhei lá no leque, né, de possibilidades que a gente tinha, perto do Coração Selvagem, da Clarice. E aí não sabia muito bem o que a gente ia encontrar ali, né, mas os outros integrantes do grupo também, né, acenderam ali a possibilidade da gente trabalhar com essa obra, e a gente escolheu, né, saímos felizes, contentes, mas não por muito tempo, né, quando a gente foi e ingressou na leitura de corpo e alma, eu falei assim, agora, né, o que é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai organizar isso para que as pessoas entendam o que acontece aqui, né? Então, de fato... Pois é, então, de fato, a gente tem ali a personagem principal, que é a Joana, que passa por uma transformação muito grande. E todas as transformações são difíceis da gente ir localizando e entendendo e interpretando, né? E, na verdade, são as transformações pelas quais todo mundo passa no decorrer da sua vida. Talvez isso seja o diferencial da Clarice. Ela mostra para a gente, dentro das suas obras, na sua narrativa, o que a gente passa, ou o que a gente vai passar um dia, inevitavelmente. Então, parece que ela escancara tudo que, às vezes, a gente quer deixar bem escondidinho ali, né? As dificuldades, os embates, né? A dificuldade de se reconhecer como sendo de uma determinada forma, né? Então, essa foi a minha experiência com Perto do Coração Selvagem. Foi muito difícil para a gente? Foi muito difícil. Eu me lembro que nós íamos fazer um trabalho nas pesquisas e tal, na casa de uma amiga que vivia em Rio Preto, num apartamento sozinha, porque ela era de outra cidade, e a gente se olhava, devia ter umas 4 pessoas no nosso grupo, e a gente chorava, porque a gente não sabia o que entregar, porque a gente tinha que deglutir aquilo, entender, passar pelo nosso filtro, pela nossa organização, para que a gente pudesse apresentar, né? Tinha ali toda uma preocupação, né? Então, o processo foi longo até a apresentação, mas eu acho que a gente teve um momento de epifania, né? Para citar essa palavra que é própria aí da obra da Clarice, que acho que a gente fez o certo, né? Porque naquele momento o Sérgio Mota achou as considerações super válidas, as interpretações corretas, os colegas de turma, né, segundo eles, conseguiram entender do que se tratava a obra, acho que a gente conseguiu entregar ali mais ou menos a vontade de ler, né, a obra por eles. Então, acho que a gente naquele momento fez um grande trabalho. Hoje à tarde eu estava tentando me lembrar, né, de detalhes daquilo, mas faz muito tempo, né, gente? E eu acho que o drama foi tamanho que algumas coisas se perderam, acho que a memória deu aí uma apagada que é para a gente sobreviver, né? Mas aí essa foi a minha experiência.
Dentro dessa disciplina que eu fiz também, narrativa brasileira, a gente trabalhou a Hora da Estrela, mas aí foi mais tranquilo, né, depois dessa rasteira que a gente levou com Perto do Coração Selvagem, depois quando chegou o momento da Hora da Estrela, foi mais suave, se eu posso dizer isso, em relação à obra da Clarice, né, mas essas são as considerações. Aí já que a Ilna falou Perto do Coração Selvagem, ô Ilna, mas vale a releitura em outros momentos, sabia? Foi aquilo que eu falei lá no primeiro momento, aquela técnica do palimpsesto, né? Sempre que a gente lê uma obra, a gente tem novas interpretações, dependendo da época que a gente está, do que a gente já cresceu como leitor, né? Eu pretendo, com certeza. Tem coisas de Clarice que eu li já, que eu olho e fico assim, eu vou precisar ler de novo isso daqui. Sim, porque sim, sem dúvida. Não tem maturidade ainda. Tem coisas que eu não tenho maturidade para entender direito isso daqui ainda, sabe? Então, eu vou ter que... Não é questão de maturidade, é questão de momento de interpretação, de lugar de interpretação, entendeu? Então, também quero pegar Perto do Coração Selvagem e ler agora, né? Agora, nesse momento, depois de tudo que já se passou aí pela vida, né? Tudo. E a gente tem uma outra interpretação, ou seja, mais fácil, ou às vezes mais difícil, não sei, que a gente consegue abstrair mais, né? Então, é isso. Você, Flávio. Bom, as meninas falaram tudo que foi possível sobre a Clarice, né? Eu não tenho muita experiência, né? Muito recurso para poder compartilhar com vocês em relação a essa escritora, mas eu tenho lido assim, o que eu vejo de Clarice são fragmentos, né? São pensamentos, e é isso o que eu julgo mais importante em relação a ela, é o que mais me chama atenção, essa questão de trabalhar com a humanidade mesmo, nua e crua, né? Igual a professora Denise acabou de citar, essas angústias, as aflições, principalmente envolvendo o universo feminino, né? Essa coragem de falar, né? Então, assim, eu faço até um link, né, da Clarice com a Flor Bela Espanca, né? A professora Lete, né, no mínimo deve amar também. Por ela. Né? Então, assim, elas têm muito em comum, né? Elas falam sobre a natureza humana, a natureza feminina em si, coisa que não era comum antigamente, né? Era muito difícil uma mulher ela ter voz, né? Ela não precisava usar pseudônimo para poder se expressar, né? Então tem tudo aí dentro da linguística histórica, a gente vai poder encontrar, né, esses eventos, né? Então eu acho super válido, né, ler e reler, como a professora Denise falou, né? Nós precisamos revisitar algumas obras, né, para poder entender tudo aquilo que ficou perdido, às vezes pelo contexto que nós vivíamos ali, né, naquele momento, né? Então, relendo a obra, nós vamos encontrando sempre novidades, né? Então, assim, o que me chama a atenção na Clarice mesmo é isso, essa humanidade, essa força, essa coragem que ela traz, assim, para poder se expressar, para poder trazer aquilo que ela sentia, né? Então é uma marca dela, né? Ela traz a identidade. E nessa questão da coragem, só para fazer um link aí com o professor Flávio, a gente pega uma obra, né, de uma autora, só para citar de novo Perto do Coração Selvagem, gente, ela se casa com o Otávio, né, e ela engravida, né, e a personagem, ela não se sente feliz na possibilidade de ser mãe. Então, vocês pegam essa estrutura, um livro publicado em 1944, né, nesse contexto, né, 1944, uma mulher que não é feliz na perspectiva de ser mãe, né, então isso é muito chocante,
né, para a época, né, o contexto da época. Então, vocês imaginem como isso é violento, né, para as pessoas que tiveram acesso à obra naquele momento, e como que eles viam a Clarice, né? Ai, gente, eu posso dizer desse podcast que eu tô aprendendo um monte. Deixa eu só falar uma coisa para o Flávio. Flávio, tem um cantor português chamado Luís Represas, e ele musicou alguns poemas da Flor Bela Espanca. São lindos. São lindos. Ai, eu vivo ouvindo, sabe? Que são muito bonitos mesmo. Porque ela é maravilhosa. Vou buscar. Né? Qual que é o nome? Luís Represas. Luís Represas. Eu vou buscar, porque assim... Ele tem até uma música chamada Feiticeira, que ele canta com aquele cantor Pablo... É Pablo Milanês? É isso? Não conheço. Pablo Milanês. Agora eu não me... É um cantor latino-americano. É daqui. Da América. Isso, mas é assim, maravilhoso. E os poemas musicados, né, os poemas dela, musicados, são lindos mesmo. Vale a pena. Imagina, né? Quem fez isso, e quem geralmente faz isso, é a cantora portuguesa Carminho. Né? Vocês conhecem Carminho? Não. Ela é fantástica. Depois eu vou mandar no grupo mesmo, nosso grupo, alguns vídeos dela, ela cantando algumas músicas de Chico Buarque, ela canta várias obras também, né? Ela canta, ela musicou também. Fantástico. Quando eu for para Portugal, eu quero assistir o show do Luís Represas. Eu tenho que assistir, meu Deus. Não é possível, né, Flávio? Vamos, né? Por favor. Agora vacinados. E a Clarice, gente, eu não sei se os meus colegas aí, vocês têm essa mesma percepção. E outras pessoas, né, também têm essa percepção. Ela se mostrava muito deprimida. Né, as pessoas tinham essa imagem dela, né? Em uma das entrevistas, ela lá, né, com seu cigarro, né, que era um atrás do outro, né, super confortável na poltrona. Acho que é uma das mais a última entrevista, as mais disseminadas, né? Aí alguém pergunta sobre isso, né, para ela. Aí ela diz o seguinte: não, eu não sou tão triste assim. Eu apenas estou cansada. Né? Simples, né? E toca a vida, né? Eu apenas estou cansada. Não me vejo tão triste assim, né? Mas eu acho que essa questão de introspecção é o que a gente pode verificar refletida nas personagens, né? Que é essa busca por entender qual que é o meu lugar no mundo, o que eu sou, né? Então, essa introspecção gerava essa ideia também de uma certa depressão, que eu acho que até existia, né, de fato, né? E tem algumas frases aí atribuídas a ela, né? Imagina, ela, uma mulher assim, famosa, casada com um cara extremamente ligado, assim, né, ligado ao governo, um embaixador, e não sei. E ela, naquela época, não era divórcio, né? Ela era desquite. Quer dizer, quando a separação naquela época era assim: você separou do seu marido, nunca mais você pode casar, esquece. E ela enfrentou todo mundo e desquitou-se do marido. Tá, sobre Clarice, você falou da questão dos textos terem essa coisa mais, né, intimista, e da questão dela ser deprimida, e nesse gancho eu pensei também que a Clarice, ao meu ver, é uma coisa que ela até mesmo ela fala, ela é uma pessoa muito tímida também. Ela se define como tímida corajosa, porque ela é aquela tímida, porém, tímida ousada, na verdade, errei. Mas ela tem aqueles momentos em que ela faz as coisas, mesmo morrendo de
de timidez, assim, eu pensei nisso, e ela é uma autora que me fascina muito, porque eu acho ela muito genial, assim. Mas ela mesma, ela não se considera tudo isso. Você pergunta em várias entrevistas, em crônicas, ela fala, ela não se considera uma escritora profissional. Porque ela fala, eu não escrevo por encomenda, eu só escrevo quando eu realmente quero. Ela falou, às vezes eu fico anos, eu não sou uma escritora profissional, e eu fico do tipo, como assim? Porque ela é maravilhosa, eu gosto muito dela, eu pesquiso coisas, eu comprei não, meu pai comprou para mim, ano passado, foi centenário dela, né? Ele comprou uma revista, uma edição da Cult especial sobre os 100 anos dela, e foi muito legal, descobri bastante coisa sobre ela, inclusive que ela pintava. Vocês sabiam que ela pinta? Sabia. Eu não sabia, eu falei, gente... E aí depois eu fui atrás, a Nélida Pinhon, que é uma outra autora conhecida, que era super próxima dela, fala que ela pintava, que a própria Nélida tem pinturas dela, e eu vi dela, Clarice, falando que o momento que ela se relaxava não era escrevendo, porque escrever era um negócio assim, era quase um parto para ela, mas na pintura, mesmo que não fosse uma coisa assim que ela se considerasse excepcional também, ela fazia puramente por prazer. Mas era uma coisa que tranquilizava ela, e eu vi, entre aspas, os quadros, porque tem edições novas, comemorativas, que são baseadas nas pinturas, e são muito bonitos os quadros também, eu fiquei muito surpresa, falei, nossa, mais uma faceta, eu achei muito legal. E você vê que os quadros dela são totalmente diferentes do que ela escreve, são quadros, assim, mais cleans, mais claros, sabe? É uma pintura, não é clássica, mas assim, beira a pintura, assim, aquela pintura harmoniosa, totalmente diferente do que o que ela escreve. Uma coisa que eu vejo que, desde a época dela, ela era considerada uma autora difícil. Desde da época e até hoje, né? Hoje se popularizou um pouco mais, mas é considerada uma autora difícil. E eu fico pensando muito na questão de, às vezes, sei lá, da relação, às vezes, que os estudantes têm com ela. Eu não sei se vocês sabem dizer como é que era a relação dos estudantes com Clarice Lispector, se eles sentiam muita dificuldade para ler, se tinham essa coisa, tipo, ela é muito difícil, eu não quero, sabe? Eu fiquei curiosa, porque, né? Bom, eu tenho experiência, né, que eu sempre trabalhei com ensino médio, e, assim, eles não resmungavam exatamente para ler Clarice Lispector, mas eles resmungavam um pouco, mas no final eles gostavam. Sabe, no finalzinho, sabe, nossa, eu pensei que fosse diferente, e no final eles gostavam, sim. Eu lembro que teve até um aluno que foi para a faculdade de jornalismo, né, acho que é isso mesmo, e aí um dia ele foi lá no colégio pedir para eu ajudá-lo, que ele tinha que fazer um tipo de um ensaio fotográfico em cima de um texto da Clarice Lispector. Então, aí eu ajudei ele a montar como que ele ia seguir. E ainda bem que ele ia fotografar bem a irmã dele, que a irmã dele, né, na época era super linda, tal, era bem mais nova que ele, e eu lembro que ele fez o trabalho para a faculdade, não lembro se foi monografia, eu não sei qual que era, mas que ele fez em cima de um conto da Clarice Lispector, que agora eu também não vou lembrar qual que era. Mas era legal. Mas eu acho que é bem isso, né? Quando você começa a ler, você se desestrutura, e eu acho que esse era o objetivo também da Clarice, né? Promover esse turbilhão no decorrer da leitura, porque a gente tem que pensar em muita coisa. Para poder interpretar, a gente tem que resgatar algumas coisas pessoais e psicológicas nossas, né? Para ter esse desfecho positivo, né? Em relação a agradar, considerando
a narrativa, o entendimento, a interpretação. Então, eu vejo assim também. Na maioria das vezes, gera essa angústia, não sei se é bem essa palavra, né, mas talvez esse desconforto, né, no começo da leitura e no decorrer dela, para depois se chegar a um resultado positivo no final, né, também vejo dessa forma. Enfim, então a gente falou que ia ser só Clarice Lispector, mas a gente vai introduzir outra escritora, né, outra autora, que destoa totalmente da Clarice, porque ela escreve livros mais para adolescentes, né, que é a Kiera Cass. Eu particularmente amo essa mulher, os livros dela são maravilhosos. A Yuna concorda comigo. Eu só li a trilogia dela, A Seleção, com o livro extra e os dois. São 6 livros no total, mas eles falam que é uma trilogia, que é os 3 livros principais. Mas é muito bom. Mas eu não li mais nenhum outro livro dela, mas é muito bom. Yuna. Então, você falou a trilogia principal, a gente meio que ignora a existência dos outros 2 últimos livros, porque a gente ignora um pouco a existência. Eu gosto muito de Kiera Cass, eu li ela em 2014, foi quando eu peguei a seleção para ler, eu comprei o livro puramente pela capa, puramente pela capa, e é uma autora, assim, a seleção, assim como Jogos Vorazes, Divergente, Crepúsculo, são aqueles clássicos, entre aspas, da nossa geração, porque levou muita gente para o mundo da leitura. Então, você pega em rede social, a gente considera quase clássico, assim, aquele tipo de livro que geral já leu, assim, jovem. E é muito legal, é uma história muito bonitinha, a seleção. Eu falo sobre vou contar, né, sobre o que fala a história? Sim, com certeza. Pode, se quiser ler, ela pula essa parte. Estamos dando spoilers, galera. Não, eu não vou dar spoiler, eu vou contar, eu vou falar do que fala, não vou jogar no ar. Quem quiser ler, lê, eu não vou dar spoiler. A história fala sobre uma menina chamada America Singer. Ela tem lá pelos seus 16, 17 anos, e ela vive num país que eu esqueci o nome. Maria, você lembra o nome do país? Ileia. Isso. Ileia, eu falo Ileia. E é um lugar dividido por castas, né? Cada casta tem profissões específicas, tem uma condição econômica específica, e ela é uma 5. Então, ela é da casta da galera que mexe com a parte artística, né? Ela é cantora. Que foi, Maria, que você abriu a boca? Não, só fazendo uma consideração, as castas são de 1 a 8, sendo a maior casta, que é a realeza, né? E a 8 são as pessoas de rua, que não... Então, ela 8, ela é Dalit. Eles são Dalit. Igual na Índia. Quase isso. Isso, Maria, vai fazendo as considerações, você vai me ajudando, que faz tempo que eu li. Aí ela vive ela é uma 5, tudo, vive a vida dela normal, porém, um costume que eles têm nesse país é um evento chamado A Seleção, que é uma coisa que a realeza faz, é um evento, uma espécie de competição em que 36, se eu não me engano, garotas são selecionadas, aí elas ficam no palácio, e o príncipe, ele vai escolher entre elas uma esposa. Uma coisa levemente machista, sim, talvez, na minha opinião. Eles chamam as selecionadas, né, as meninas que vão para lá. Se eu não me engano, são 35 garotas, não são 35? São 35? Eu não sei. Mas pelo menos ele escolhe da mesma casta. Pelo menos. São sortidas as castas. São sorteadas. E eles chamam as meninas de filhas de Lea. Então, o príncipe vai se casar com uma das filhas de Lea, entendeu? Para virar princesa e rainha junto com ele. Concordo com a Yuna que é levemente machista o pensamento ali. O que não deveria ser, porque, fazendo outra consideração em cima do que ela está contando, essa história se passa depois da Terceira Guerra Mundial. Ah, que medo. Então, ela conta, né, que teve a Terceira Guerra Mundial, aí é uma parte que teve
foi tipo uma aula de história que eles deram para os selecionados. Eles contam essa parte que foi depois da Terceira Guerra Mundial, que a China conquistou os Estados Unidos. Aí depois os Estados Unidos que medo! Aí foi toda uma coisa assim, e no final eles viraram ilha e voltou com a monarquia e tudo mais. Monarquia absolutista, né? Então, e aí tem essa parte do príncipe casar com uma das... Aí, continuando, aí a América, ela não queria participar desse negócio de jeito nenhum, ela não queria. Aí a mãe dela, não, participa, porque elas, quando elas participam, mesmo que elas não ganham, elas sobem de casta. Elas viram 2, 3, enfim, vira uma casta mais alta, tem uma condição de vida um pouco melhor. E a mãe, não, participe, não sei o que, ela, não, eu não quero, não quero, não quero. Aí uma pessoa a família melhora também? Ou só ela que melhora? Não, só ela. Ela que melhora. Só que com ela melhorando, ela consegue ajudar a família. Exatamente. Aí ela, não quero, não quero, não quero. Aí uma pessoa ali, vulgo namorado secreto dela, falou, não, participa. Você pode ser bom, não sei o que. Aí ela foi participar. Aí ela foi, bem contrariada, mas foi. Aí começa a história de A Seleção. Aí a gente não conta mais nada, porque senão a gente vai dar todos os plot twists da história. Exatamente, tem que deixar agora no ar. No ar. Será que ela foi escolhida? Será que foi o namorado que escolheu? Será que foi, olha, alguma trama que ela e o namorado fizeram? Não é mesmo? Planejaram? Ou será que o namorado foi Olha só. Um tremendo de um cachorro. Será, gente? Será? Para outro cara. Quem sabe? Para ele se aproveitar da situação. Olha que safadinho. Só lendo para descobrir, galera. Fiquei curiosa. Não, é legal. É bem legal. Tem os 3 primeiros livros, né, que são os 3 principais, eles contam toda essa história. A gente contou a primeira parte, na verdade, que não muda muita coisa, porque é meio óbvio que ela vai ser selecionada. Mas aí a seleção, a elite, a escolha. E a escolha. São os 3 principais, que contam a história da América, na seleção e tudo mais. Aí depois nós temos um adicional, que é Felizes para... É um adicional, que chama Felizes para Sempre. Que conta contos. Será que o príncipe conquistou? Ou foi o namorado? Já saquei tudo, já tá tudo certo. Quem sabe? O nome do livro é Felizes para Sempre. A gente não tem nada a ver. Se é Felizes para Sempre América, é Felizes para Sempre. Gente, pode ser outro casal que não tem nada a ver. Que entrou na história depois, né? É verdade. Eu lembro para descobrir. Mas nesse Felizes para Sempre, eles contam. São contos de personagens secundários, entre aspas, assim, né? Que estavam muito ativos na história, então eles contam. Tem esses contos sobre eles, pra gente entender um pouco da história deles também. E um capítulo, acho que é um capítulo bônus de A Escolha, não é? É lindo demais. E depois a gente tem A Herdeira e a Coroa. Problemáticos. Então, pronto, aí, ó. A herdeira e a coroa, pronto. Tá vendo? As pessoas, elas ignoram a herdeira e a coroa. Eu não vou comentar sobre o que assim, tecnicamente... O príncipe morreu. A Charlotte, ela ama dar um fim trágico para as coisas. Lógico! O problema principal de Herdeira e a Coroa, que faltou, que teve em A Seleção, que a Seleção teve um desenvolvimento muito bom da história dos personagens, do casal, teve um desenvolvimento muito bom. A Coroa não teve, foi uma coisa meio jogada. A Herdeira e a Coroa, né, os dois. Os dois, foi uma coisa meio jogada. Foi uma coisa muito... O casal aparece muito aleatoriamente. Exatamente. Exato. Se tivesse feito mais um livro, provavelmente teria ficado melhor. Se tivesse feito mais um. Mas... Ela conseguiria ter discorrido a história. De quem que é a história, a gente dá spoiler dos 3 livros anteriores.
Leiam. Acaba sendo mesmo esquecido esses 2 últimos. Ai, ai. Então, gente, vocês já leram A Sereia? Também é dela. Eu ainda não li, tá na minha lista. Quero muito ler. É um outro livro muito famoso dela, esse. Depois eu não conta pra cheguei a ler. gente. É Depois conta pra maravilhoso. gente. Então, gente, a gente fica por aqui. Não deixe de dar like, se inscrever, ativar o sininho, comentar. E deixe uma sugestão de livro que vocês também gostem de ler, que recomendam. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Beijo. Muito obrigada por assistirem até agora. Um beijão e até a próxima. Não se esqueçam de ver os 2 últimos vídeos para ver todo o contexto aqui. Conhecer o pessoal lá, né, que é o primeiro vídeo, eles falam muito sobre eles também. Então assistam os 2 últimos e um beijo. Tchau, tchau.